Câmara Campinas, a partir de agora, direto do plenário da Câmara Municipal, acontece a 48ª audiência pública do Legislativo, que vai ser presidido pela Comissão de Constituição e Legalidade, que é presidida pelo vereador Otto Alejandro. O encontro vai debater o estudo de impacto de vizinhança. Agora com a palavra o vereador Otto Alejandro. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara, também através das redes sociais. Boa tarde a todos aqui no plenário. Eu declaro aberta a 48ª audiência pública a ser realizada hoje, dia 2 de outubro de 2025, quinta-feira, a partir das 14 horas, aqui no plenário José Maria Matosinho, deste Poder Legislativo. Nós vamos tratar hoje sobre o projeto de lei complementar PLC número 69/2025, processo 243764, de autoria do prefeito municipal de Campinas, que disciplina a exigência do estudo de impacto de vizinhança, o RIV, e dispõe sobre sua elaboração e análise no âmbito municipal de Campinas. Quero agradecer a presença aqui do presidente dessa casa, Luiz Carlos Rossini. Quero agradecer a presença do vereador Eduardo Magoga, agradecer a presença da secretária municipal de urbanismo, Carolina Baracate. Quero agradecer a presença da Daniela Zacardi, coordenadora do WAVE, da Secretaria Municipal de Urbanismo. Quero agradecer a presença do Rafael Otaviano, assessor da Secretaria Municipal de Justiça, representando o secretário Peter Panuto. Agradecer o Marcelo Ferreira, gerente jurídico da Coab, representando Arlide Lara Romeu. Quero agradecer a presença do Baixinho, assessor do vereador Wagner Romão. E vamos passar agora, para dar início aqui às pautas do trabalho, a secretária Carol Baracá. Muito obrigado, seja bem-vinda, secretária. Está com a palavra. Obrigada, vereador, obrigada pelo espaço. Hoje é um momento muito importante que a Secretaria de Urbanismo traz uma nova minuta para ser discutida nessa casa, que é o projeto de lei que faz parte de um capítulo da nossa lei de desocupação do solo, que é o estudo de impacto de vizinhança. Então, a gente, internamente, dentro da Secretaria, na revisão da Lei de Desocupação do Solo, está fazendo com que os instrumentos urbanísticos, como do Estatuto da Cidade, estudo de impacto de vizinhança, a outorga onerosa, não fique dentro da legislação de desocupação do solo. Então, a gente está desvinculando essas legislações estratégicas que reordena e redistribui o desenvolvimento da cidade para leis específicas, tá? Então, eu queria aqui agradecer a presença da Rafa também, representando o secretário, né, Marcelo, pelo planejamento. Reforçar que essa minuta foi construída também com a participação da INDEC na questão do relatório de impacto de trânsito. O doutor Rafael tem contribuído muito junto à Procuradoria, junto à Secretaria de Justiça e à Secretaria aqui de Habitação, Marcelo, até para trazer o esclarecimento a todos, que essa é uma legislação que envolve apenas os empreendimentos que a Secretaria de Urbanismo faz as análises, faz as aprovações, de que os empreendimentos de interesse social, que é o ex-Coab, tem uma legislação específica para isso, né, Marcelo? Então, essa é uma legislação que apenas trata das aprovações dos empreendimentos que a Secretaria de Urbanismo hoje atua e também na alteração de uso urbano, do uso rural para o uso urbano. Então, eu vou pedir a licença para ir ao púlpito para a gente começar a nossa apresentação. Todos me ouvem aqui? Acho que fica melhor. Então, é o PL 69. O que é o WAVE? Eu acho que é importante a gente contextualizar que o WAVE é uma ferramenta de gestão urbana que indica as medidas para reduzir os impactos, tanto negativo, mas também a gente impulsionar os impactos positivos desses empreendimentos que estão sendo licenciados no município. E faz com que esses impactos positivos, a vizinhança tenha um retorno dessas atividades. Por que a necessidade da revisão? Porque nós estamos com 5 anos de aplicação desse instrumento já. A gente percebeu que em 800 processos protocolizados
alguns estudos de impacto de vizinhança não haveria tamanha necessidade, porque realmente às vezes ele não impacta a vizinhança como a gente imaginava. Vou dar um exemplo de bares e restaurantes. Quando são bares pequenos, eles precisam apenas entregar o laudo acústico, o tratamento acústico, o memorial descritivo e o projeto, e às vezes se vem na necessidade de fazer um relatório imenso, gerando um número grande de processos na equipe para ser analisado, sendo que o impacto que ele gera é a questão da perturbação do sossego e o barulho, e por isso que ele teria que entregar o laudo acústico, o projeto acústico. Então, isso passa a ser uma condição na liberação do seu alvará de uso e não necessariamente elaborar um baita estudo de relatório de impacto, analisando o trânsito, analisando matrizes socioeconômicas, enfim. Então, com essa vivência de todos os processos que foram analisados, a gente percebeu que algumas atividades requerem mais a necessidade de documentos do que propriamente um estudo. Hoje, a gente já tem mais ou menos emitido 400 pareceres desses 800 processos que estavam em análise. A gente avaliou as obrigações exigidas para cada tipo de empreendimento, como é o caso eu expliquei aos senhores, simplificar a aplicação desse instrumento, porque às vezes ele impacta o desenvolvimento da cidade, enquanto não tem as mitigações positivas e negativas, não se libera o alvará de aprovação, não se libera um alvará de execução, e também fazer a adequação da aplicação desses empreendimentos de acordo com a sua atividade, se ela é média, se ela é alta, se ela baixa em impacto. E identificar as lacunas necessárias nos ajustes dos instrumentos. Então, a gente fez esse levantamento, o que resultou nessa desburocratização. Então, hoje, um relatório de estudo de impacto do RIT, tá? Ele traz também as medidas mitigadoras que são para prevenção e redução desses impactos, medidas compensatórias, que é a compensação desse impacto. Então, quando a gente traz a palavra medida mitigadora, é para prevenção, redução. Compensar é aquilo que o empresário vai fazer as atividades, as mitigações para que compense esse futuro dano. As medidas potencializadoras e as requalificações urbanísticas é para você otimizar esse recurso no entorno, que requalifique uma praça, que requalifica um viário, que aumenta a acessibilidade. Então, isso tudo são situações que o empreendimento vai suscitar na hora da gente fazer uma análise e permitir que esse impacto gere positividade para a vizinhança. Então, as principais alterações: parâmetros para exigências do RIT e novos procedimentos de análise. Nós vamos passar cada item aqui. Parâmetros e cálculos de recolhimento de contribuição social. Terceiro, parâmetros de exigência de EIV-RIT e dispensa para alguns casos específicos. E a revogação do artigo 162 a 170 da Lei 208, passando o EIV a ser uma lei própria, um instrumento próprio de uma lei complementar. E aí, nesse item 4, a gente vai falar um pouquinho da transitoriedade. É importante reforçar, como eu disse na inicial dessa audiência, ele não interfere no estabelecimento da Lei 312, que regra empreendimentos de interesse social e mercado popular. Então, a lei da Coab tem uma legislação específica, que é a 312, e nós não estamos trabalhando nesta lei aqui, nem incorporando e nem revogando a 312, tá? Então, os parâmetros exigidos do RIT e novos procedimentos de análise ficarão sujeitos ao RIT. Escolas com mais de 300 estudantes por período, então, abaixo disso, não vai ser preciso. Locais de culto com capacidade para mais de 500 pessoas, que a gente vai exigir o RIT. Bares, restaurantes e congêneres com capacidade para mais de 250 pessoas. E demais empreendimentos e atividades, hoje já é obrigatório o RIT e a gente não está fazendo essa alteração. A revisão das obrigações do anexo 2 do decreto que rege hoje o EIV, que é o 23.119/23, a INDEC irá fazer a gestão desse RIT. Então, na nossa primeira proposta, a gente separou aquilo que é relatório de impacto de trânsito, a INDEC, que é a empresa
junto com a Secretaria de Transporte, responsável para fazer toda a análise, mudar fluxo, mudar sentidos de rua de acordo com o seu uso e definir as suas mitigações, seus pontos de ônibus, sinalização horizontal ou vertical, calçadas, enfim. Então, a gestão da INDEC vai ficar atrelada ao RIT e aí provavelmente vai ter que ter um decreto regulamentador, inclusive incorporando o anexo 7º, que era o antigo PGT nosso, fazendo com que se coadune as duas legislações e decretos. No item 2, parâmetros de cálculos para recolhimento da contribuição social. Esse se dá em relação ao efeito acumulativo do adensamento populacional, recursos que vão para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. O que é essa contribuição social? É um atendimento ao Ministério Público, nós colocamos a SEI, que queria que todos os empreendimentos no município tivessem uma audiência pública, para que todos os empreendimentos de análise do EIV passassem para uma audiência pública e que os efeitos acumulativos, então eu tenho um empreendimento que não atendeu, não fez 200 unidades, ele fez 50 unidades. O outro empreendimento vai e faz 100 unidades, porque na legislação hoje atual, acima de 200 passa a ser obrigatório o EIV. O que acontecia? Todo mundo fazia menos para fugir do EIV. Então, um fazia 100, outro 110, outro 150. E esse efeito acumulativo gerou questionamento do Ministério Público, que esses empreendimentos não estariam remediando os seus impactos. A exemplo, Nova Campinas e Cambuí. Esses empreendimentos construídos de alto padrão, sem a quantidade que exigiria o EIV, não fizeram nenhuma contribuição social e nenhum estudo de impacto de vizinhança. Então, a gente atendeu uma demanda ao Ministério Público de que esses empreendimentos, quando forem abaixo de 200 unidades, vão fazer essa contribuição que vai para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, para que esse recurso volte em melhorias de requalificação urbana, de melhorias na drenagem, melhorias na pavimentação, para que isso retorne. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano já é constituído por lei, tem o seu fundo, por decreto instituída a comissão, é um instrumento do Estatuto da Cidade, previsto no plano diretor, e é onde a gente recebe os recursos da outorga onerosa e também da contribuição social. E o que estariam isento da contribuição social? Empreendimento mistos, de até 5 unidades habitacionais, empreendimentos de interesse social, porque não se justifica, há conversões e ampliações de unidades no polígono da região central, porque todo empreendimento que vem para a região do centro, ele já é um empreendimento potencializador, porque a gente está requalificando o centro, potencializando o centro com novas unidades habitacionais, e o centro já tem toda uma infraestrutura instalada. Então, como é que fica? Para o cálculo do equilíbrio desses valores, quando ele for lote, habitação horizontal de até 100 unidades e vertical até 50 unidades e HCCI, que é o nosso misto, de 5 unidades até 50, a sua contribuição é a área construída vezes o custo unitário vezes 0,5%. Se ele foi um vertical ou um misto, que é o HCCI, de 51 unidades até 200, ele tem toda a sua área construída vezes o custo básico e vezes 0,8%. Porque antigamente eles não tinham nada. Eles só tinham de 50 a 200 unidades o RIT. Então, esta contribuição social, a gente internaliza ela na lei, porque ela estava estabelecida por um decreto, e a gente inclui como um projeto de lei e um artigo na nossa legislação. Quando for gleba, porque hoje a lei permite empreender em gleba, nós temos a Lei 208, artigo 90 e 91, permite empreendimento em gleba, desde que ele não seja cortado por diretriz viária, que cai em parcelamento do solo, mas a gente tem percebido que esses empreendimentos também em gleba, eles geram o impacto com relação aos seus fechamentos, com relação às suas tipologias. Ele tem o fator de gleba, então, ponto 6, para quem não sabe, é o quanto de eu posso construir na gleba, então ele não é o lote, que o fator de planejamento é 1, então ele tem ponto 6, e aí a gente tem a regra estabelecida também para os empreendimentos em gleba, que de 5 unidades até 30, porque geralmente as glebas são menores, quando eu for verticalizar, ele tem a mesma regra do que a área construída total, vezes o custo unitário, vezes 0,50. Se é uma gleba de 31 a 121 unidades,
ele tem o cálculo vezes 0,8, tá ok? Então, isso é a nossa contribuição social. A gente teve também a questão da alteração de uso, da alteração de uso rural para o urbano e algumas características na questão de parcelamento do solo. Tá? Com relação ao uso rural para o urbano, se mantém, nós não estamos trazendo nenhuma propositura na questão do WAVE, se mantém do jeito que está, na Lei 207, mas para parcelamento do solo, quando for um parcelamento misto em zonas de atividade econômica, e alteração de LIS, que é loteamento de interesse social, que era horizontal, ele passa a ser multifamiliar, então você leva um adensamento maior, ele se mantém na 208, não trouxemos nenhum tipo de alteração, e incluímos nessa propositura da lei em discussão os loteamentos de acesso controlado e incluíram também os condomínios de lote. Nós tivemos um apontamento do CMDU com relação a isso, e a gente está em discussão, tá? Então, todos os apontamentos que o CMDU fez, a gente vai passar um por um aqui, para dizer aos senhores o que a gente entende que é plausível e aquilo que a gente ainda vai ter que fazer um alinhamento com a Secretaria de Planejamento, obrigada, vereador, e com a Secretaria e ENDEC na parte de transporte. Tá? A ocupação, os multifamiliares verticais acima de 200 unidades, se mantém EIVE, tá? Do jeito que está. A gente faz uma inclusão para a questão da gleba. As áreas de grandes empreendimentos estabelecidas no plano diretor também se manteve. E aí a gente traz uma alteração na questão do multifamiliar vertical em Barão Geraldo, onde ele aumenta a linha de corte. Porque em Barão Geraldo, se vocês olharem na tabela, a exigência atual na unidade vertical de Barão, que é térreo mais 4, a gente exigia menores do que 50 unidades habitacionais. Então, a nossa exigência só vai ser contribuição social, para realmente possibilitar essas unidades em Barão. Acima de 50 unidades, ele tem o WAVE e tem o RIT. Tá? A multifamiliar horizontal, acima de 200, é o WAVE e mais o RIT, que era hoje exigido, se manteve, a gente não fez alteração. No vertical e no misto, acima de 200 unidades, a gente só incluiu a questão das glebas, conforme eu mencionei. Tá? A questão do multifamiliar horizontal, a gente fez uma redução, que é acima de 100 unidades, reduziu essa linha de corte, porque é compatível com o impacto do entorno. O uso misto e não residencial, que é a parte mais comercial, ele estabelece EIVE e RIT, como é a regra hoje de zoneamento, e as indústrias do DIC e dos clubes dentro de loteamentos fechados, que inclusive quero agradecer aqui a presença do Júnior Cabrino, da AELO, foi uma demanda que veio, porque esses loteamentos fechados, esses clubes associativos, eles não geram impacto no trânsito, porque as pessoas que moram lá, que usufruem as áreas de lazer. Então, ele é um CSI na nossa tipologia, mas ele não gera impacto no entorno, porque ele está dentro do loteamento fechado. Então, a gente traz uma excepcionalidade aqui importante, que esses clubes, que teoricamente teria que ter 1.000 vagas, pelo grande porte que ele passa a não mais ter a necessidade de apresentar o WAVE e RIT, quando é clube dentro dos loteamentos fechados e dos acessos controlados do LAC. Tá? A questão de empreendimentos em ZPECs, ele segue, né, os regramentos hoje dentro dessa tipologia e da zona. Tá? E no distrito industrial, também a gente dispensa a EIVE e RIT, porque está numa área industrial, então são lotes e galpões industriais, e fomenta também o desenvolvimento do distrito, que recentemente o prefeito conseguiu regularizar o distrito, agora a gente tem a matrícula, um trabalho fantástico que a Coab e a SEAB fizeram na regularização. Com relação ao uso, tá? Então, as instituições de ensino, a gente desobriga o WAVE e a gente mantém uma linha de corte. Então, para creches, escolas, ensino infantil fundamental, menos do que 10 salas ou 30 alunos por período, a gente está dispensando a questão do WAVE, tá? E da INDEC vai ter que fazer um regramento, se precisa alguma situação, e ensino infantil fundamental, também a questão de menores do que 10 salas ou 300 alunos por período, porque são escolas de bairro, são escolas pequenas,
Então, a gente traz uma inovação. E também as escolas de ensino à distância, que não geram tráfego de pessoas e circulação. Então, não há essa necessidade. As demais escolas com ensino superior, se ela atingir essa média, ela necessariamente você teria só o RIT, o Relatório de Impacto de Trânsito, tá? Cultos religiosos também, uma demanda muito trazida pelo nosso vereador Magoga, Débora Palermo, que essas igrejas de bairros são pequenas, então fica fazendo EIVs imensos, né, com os estudos de EIV RIT. A gente traz uma linha de corte, que menores de 500 lugares fica dispensado essa questão de EIV RIT, porque muitas igrejas estão inseridas nesses bairros, então as pessoas vão a pé, então não é essa necessidade. Mas os templos religiosos grandes, com 500 lugares, até 700 lugares, teria o RIT, e acima de 700 lugares, né, aí teria o REIV e o RIT também, tá? Então, a gente traz uma flexibilidade em razão da inserção dessas igrejas pequenas nos bairros, que muitas vezes as pessoas vão a pé, e a questão de a gente se dedicar mesmo aos templos religiosos maiores, às igrejas maiores, às escolas que têm um porte de construção maior, a necessidade de EIV RIT, tá? Bares com entretenimento. Aí é a grande discussão que deu na audiência pública. A gente percebeu que esses bares, que é o que eu comentei no início da nossa audiência, quando eles estão até 150 pessoas, são os bares de bairro residencial. Então, para que fazer um estudo de pacto de vizinhança, se a necessidade dele é equacionar a questão da perturbação do sossego, ter um laudo acústico, um tratamento acústico? Então, isso passa a ser condição para o alvará de uso. Então, a semana que vem, convido a todos aqui, nós vamos estar na audiência pública da minuta de alteração da lei de alvará de uso. Então, a gente está fazendo a revisão de todo o processo legislativo da Secretaria de Urbanismo para que todas as leis se conversam. Então, no alvará de uso, a gente já está incluindo essa necessidade da apresentação do laudo e do tratamento e do memorial juntamente com a RT. Acima de 150 pessoas é exigido o EIV, e acima de 250, aí vem o EIV e o RIT, tá? Para bares com entretenimento. Estou falando bares com música, tá, pessoal? Bares sem música, hoje ele tem pela liberdade econômica, total licenciamento, não, ele consegue via JUSESP, ele consegue via Rápida Empresarial, ele consegue o CLI, que é o Certificado de Licença Integrada, e nem nós, Prefeitura, ficamos sabendo, porque o sistema cruza automaticamente. Quando é com entretenimento, o CLI fica com a tarja pendente, que é a interação com o órgão. É aí que o município entra para exigir toda essa documentação. Então, o próprio sistema de licenciamento do Estado já breca isso, tá? Bufês infantis, também a gente está desobrigando. Casas noturnas e congêneres, a gente mantém o que já era antes. E locais de evento, também a gente mantém o que era antes, a questão do corte, né? E mantém a obrigatoriedade de EIV e RIT, tá? A questão da transitoriedade. Então, a gente vai revogar todo o artigo da 208, trazendo um projeto de lei único. Então, essa nova lei complementar vai ser regulamentada pelo decreto. Então, nós vamos ter que rever os 2 decretos assim que ela foi promulgada, que é os decretos que regem todo o rito de análise do EIV. E tem uma transitoriedade muito importante aqui que a gente traz, e a gente está disposto a ouvir as outras transitoriedades da lei também, né, de que os protocolos que estão no enquadramento dessas isenções, eles serão encerrados e arquivados. Né? Os que já estão com os TACs afirmados, eles têm um cumprimento com o TAC, porque eles têm todas as garantias. Mas os processos que nós estamos analisando, se é uma igreja pequena, se é uma escola, se é um barzinho, e se eles tiverem sido analisados, mas ainda não gerou TAC, não gerou calcionamento, se o interessado, obviamente, vai solicitar a aplicação da nova lei, ele segue para o arquivamento, porque não há mais a necessidade dos estudos de EIV e RIT, ok? Então, com relação ao parecer do CMDU, foi muito importante, ele traz aqui várias sugestões, e a gente tem os esclarecimentos a serem feitos, né? Então, ele traz que a definição do EIV é muito subjetiva, sem métricas.
O que o terceiro artigo ele trata assim de definições e às vezes não cabe na legislação trazer neste artigo de definições as métricas. Então, métrica é o raio, é a distância, e quando eu defino o que é o wave, ele não traz o raio de abrangência, tá? Então, a questão também das mesclas, né, e do aumento dos pequenos empreendedores, o PL, a gente está bem alinhado com a demanda do CMDU, então, o que gera menos impacto, não há necessidade de wave-hit. Então, o que o CMDU traz como proposta? Desobrigar pequenos empreendimentos de wave-hit. Então, a nossa proposta está alinhada com uma demanda que veio do CMDU, na propositura de desburocratizar, de avaliar realmente empreendimentos que causam impacto na cidade. Falta de detalhamento sobre monitoramento. Este apontamento do artigo 20 do CMDU, eu queria deixar claro que o monitoramento do wave é feito, está aí a Secretaria de Gestão e Controle, nós temos o portal que divulga os waves, nós deixamos 30 dias o wave publicado, colocamos placa em todas as obras de wave que vai iniciar, que foi um questionamento do Ministério Público para trazer publicidade que aquele empreendimento tem wave, aquele empreendimento vai mitigar seus impactos dentro daquele entorno ou potencializar os seus impactos. Então, isso foi um acordo feito junto ao Ministério Público para que a gente não pudesse ter uma audiência pública para cada wave. Então, da onde surgiu a ideia da placa? Da onde surgiu a ideia do portal? Nós estamos dando transparência e monitoramento de todas essas ações. A questão do wave-hit, análise conjunta, riscos de atraso e sobreposição. A gente entende que não, até porque é uma desburocratização da gente ficar revendo todas as mitigações que a INDEC traz. A cidade é dinâmica, então se a INDEC solicita uma sinalização horizontal e vertical, só que aí precisou fazer aquela sinalização, ela não consegue esperar o empreendedor no seu prazo de cronograma de 4 anos, que aquela mitigação está designada para ele reparar, a INDEC às vezes tem que atender sugestões emergenciais. Então, por a cidade ter esse organismo, vive esse grande crescimento, às vezes as secretarias até antecipam as mitigações. E aí exigiu uma mitigação que ela não vai fazer agora, porque a prefeitura já fez. Então, o fato da INDEC ter gestão melhor sobre as mitigações do trânsito, ela vai fazer essa gestão. O que nós vamos solicitar? Na hora do habite ou na hora do alvará de uso, que a declaração que foi feita, as mitigações da INDEC sejam cumpridas. A mesma lógica do licenciamento ambiental. Tem LP, tem LI, tem LO, entrega esse documento no urbanismo, a gente faz a liberação. Então, é mais uma forma de desburocratizar e a INDEC ter autonomia sobre a gestão dos RITs. Tá? Não estabelece parâmetros objetivos para delimitar a área de influência indireta, matéria que consta no decreto regulamentador. Então, isso a gente vai discutir quando a gente for rever o decreto regulamentador. Porque hoje o raio é de 5 quilômetros, né? E aí isso gera 2 quilômetros, perdão, e a gente entende que esse raio de 2 quilômetros, ele é uma zona indireta que pode ser beneficiada também de acordo com o empreendimento que lá se estabelece. A exigência de contribuição social não se justifica, pois o wave é um instrumento urbanístico destinado a avaliar impacto de vizinhança. Eu já expliquei no capítulo da contribuição social que isso veio de um atendimento a uma demanda ao Ministério Público. Nós temos o relatório do CAEX disponível a todos vocês, tá? Justamente para que a gente atenda esta demanda do efeito acumulativo. Se vocês entenderem que a palavra contribuição social não é a mais bonita, não é a mais chique, não é a mais viável, a gente está disposto a gente ter uma outra nomenclatura, né? Então, fiquem à vontade da gente sugerir, mas que há necessidade, sim, de atender a demanda do Ministério Público quanto a esse efeito cumulativo, não tenha dúvida. Obrigatoriedade da apresentação de EVIT para loteamento de acesso controlado não se justifica e serão consultadas as demais secretarias quanto à questão. E empreendimentos também engleba a exigência de wave-hit. Então, o que nós vamos fazer com esse apontamento do CMDU? Nós vamos consultar as secretarias de planejamento e a Secretaria de Transporte e INDEC, como vai ficar essa questão, se vai ser exigido wave ou não, tá? E HIT. Ampliar a obrigatoriedade de wave para empreendimentos multifamiliares horizontais em conflito com a legislação da Coab. Já esclarecemos na inicial que não trata-se de empreendimento de Coab aqui, né, Marcelo? Então, isso está já superado.
Mesmo argumento se aplica à habitação multifamiliar vertical, com a nova proposta reduzindo 200 unidades habitacionais na 208 e na 312. Já explicamos que não estamos falando de empreendimento de interesse social Coab. A gente está acabando, tá, pessoal? Sem ter mais 2 slides só. Quanto ao uso misto, deverão passar pela análise do WAVE, independente do número de unidades. Então, a gente entende que a linha de corte para uso misto, ela compatibiliza com o zoneamento, com a redução. Essa redação até gerou uma certa dúvida nossa, né? Então, a gente entende que o HCCI, como a gente já apresentou, que é o uso misto, ele pode, sim, ser estabelecido apenas para o uso comercial. Tá? Então, o uso comercial do HCCI, que ele deveria ser analisado o WAVE HIT, e não o habitacional, para a gente estimular o uso de comércios no térreos e nas fachadas ativas. Tá? A obrigatoriedade de WAVE para edificação em glebas que passam por qualquer dimensão superior a 180 metros, que isso a gente está exigindo o WAVE para esses empreendimentos em gleba. A gente traz o esclarecimento que os empreendimentos em glebas não passam por parcelamento do solo, portanto, não contribuem para o processo de urbanização, como aberturas de vias, áreas públicas, mas que a proposta traz uma compatibilização com o parâmetro tamanho máximo das quadras estabelecida na 208, que é 180 metros. Este artigo nós vamos discutir internamente, conforme o CMDU apontou, com planejamento e INDEC, do que a gente pode aprimorar melhor a nossa legislação. Tá? Norma permitiva de empreendimentos, atividades não listadas expressamente no artigo 15, com relação à obrigatoriedade do WAVE, passam a estar sujeita a essa exigência. O texto explica que empreendimentos e atividades devem se enquadrar no inciso 1 do artigo 5º, do inciso 1 a 5 do artigo 9 do PLC, buscando abranger um rol de empreendimentos que possam ter grande impacto e que não conseguem ser todos previstos na lei. Então, a norma permite empreendimento de atividades não listadas. É que, na verdade, a gente tem um decreto regulamentador. É um decreto regulamentador. Não cabe a gente engessar a lei classificando atividades que dia a dia a tecnologia está aí, tudo muda, o que gerava incomodo passa a não gerar em termos de anos, né? Às vezes até meses. Então, isso não é matéria de lei, e sim de decreto regulamentador. Aí o CMDU traz o artigo 15, que eles buscaram nos manuais dos ministérios da cidade a questão da regularização. E eu tenho aqui uma consideração a fazer, que a parte de regularização fundiária, a gente não estabelece aqui. Então, para empreendimentos que possuem irregularidade edilícia quanto à atividade, não é objeto desse PL a regularização fundiária. Então, o artigo 15 do Estatuto do Manual, ele fala de regularização de empreendimentos na questão da atividade da fundiária. E isso não é objeto de WAVE. Tá ok? Então, a gente traz esse esclarecimento aqui. Fica a cargo da administração municipal, que é o artigo 15, possíveis impactos urbanos na realização de eventos que possam justificar a exigência de WAVE. No entanto, essa prerrogativa não está vinculada a nenhuma relação prévia a eventos considerados impactantes. Então, a gente acata a proposta do CMDU da não exigência de WAVE para esses eventos, porque, teoricamente, eles já estão nesses espaços de convenções, de eventos, de casa noturna. Se é um evento temporário, como acontece às vezes na Santa Margarida, às vezes acontece na Fazenda Mato Dentro, esses eventos, eles obviamente vão ter que acontecer em casas que já têm o seu alvará de funcionamento, que exige o corpo de bombeiro, exige laudo acústico, exige tratamento acústico e laudo de estabilidade. Então, a gente acata a sugestão do CMDU com relação à não exigência de WAVE para eventos. Tá? O último slide, a norma isenta determinados empreendimentos no artigo 16, apresentando WAVE para atentar todos os casos do dispositivo que contribui para confundir os destinatários da lei e já que impossível abranger todas as situações. Ficou um pouco confuso, mas a gente entendeu que os casos elencados são aqueles que durante esses 5 anos de aplicação do instrumento
tem gerado dúvidas de entendimento técnico na exigência e na comprovação da não exigência do waiver. É o que fez com que a gente viesse aqui para desburocratizar, trazer o quê? Que algumas atividades que lá atrás, como era a primeira vez que nós estávamos fazendo waiver, a gente entendeu que a escola de menos de 100 unidades gerava impacto, que um bar a menos de 150 pessoas gerava impacto. Então, a gente aprimorou diante de tudo isso que a gente já estudou, flexibilizando. A exigência de empreendimento, que é o artigo 18, permanece ao mesmo interessado ou a construtora localizado no raio de 500 metros apresentar EIV, configurando uma irregularidade evidente, deve ser retirada desse PL. A gente entende, então, que o EIV, ele sendo global, ele já traz essa previsibilidade, então tenha sido proposto para analisar o efeito cumulativo de vários empreendimentos menores numa mesma região, somados em impacto significativo. Então, a contribuição já resolve esse artigo 18, então a gente acata a proposta do CMDU com relação à retirada desse artigo, uma vez que a contribuição social ela já é superada com relação a esses efeitos acumulativos. O artigo 23, essa norma introduz uma nova modalidade, contrapartida de instituto de EIV, chamado qualificação urbana. Qualificação urbana, a gente quis incluí-la na lei, então só aqui dando esclarecimento, que é a mesma denominação de mitigação urbanística. Porque aqui o papel da mitigação não é qualificar a questão urbana, é regenerar, é requalificar. Então, a gente incluiu uma terminologia que não é uma contribuição social. A requalificação urbana é a praça, é o parquinho, é a área de lazer, é o sistema, e que isso se traz de um conceito urbanístico de qualidade urbana, de requalificação. Nada mais é que é a mitigação, tá ok? O artigo 25, o CMDU traz também um comentário que trata-se de uma normativa com viés punitivo, que não se justifica, já que não há necessidade de impor penalidades adicionais aos empreendedores pelo descumprimento da exigência do TAC. Então, aqui na nossa lei estava assim, se você não cumprir o TAC, vai cancelar o seu CCO, vai embargar sua obra ou vai suspender seu alvará. A gente acata a sugestão do CMDU, que realmente não há essa necessidade. Conversamos com o Dr. Cláudio, o jurídico, porque o TAC é firmado pela Secretaria de Justiça, e lá já tem o descumprimento do TAC. Então, não há necessidade da gente incluir aqui mais uma penalidade em suspender alvará, suspender CCO, né, e alvará de uso. Então, a gente acata a sugestão da supressão desse artigo, tá ok? É isso, pessoal. Tá bom? À tua disposição. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Nós vamos abrir a palavra agora ao pessoal do plenário. Quem tiver alguma pergunta, por favor, formar a fila ali no microfone, por gentileza. Vou passar a palavra agora ao vereador Eduardo Magoga. Boa tarde, presidente Otton, que preside essa audiência pública. Boa tarde às pessoas que estão compondo a nossa mesa, secretária, nosso procurador, doutor Marcelo. Parabenizar a secretária, porque das 30 perguntas que eu ia fazer, só na explicação dela no slide já respondeu 25, falta 5 só. Uma boa tarde a todos que estão aqui presentes também. Bom, secretária, eu estou aqui com o pastor Márcio e eu vejo que o projeto ele traz alguns parâmetros importantes, mas ficou uma dúvida no caso dos templos religiosos, que foi uma das questões que trouxe a nossa presença aqui hoje na audiência pública, que foi estabelecido um limite de corte de 500 lugares para que não fosse exigido o RIT, Relatório de Impacto de Trânsito. Só que a gente vendo a apresentação, às vezes leva a impressão de que a gente está tratando de construções ou de empreendimentos que irão ser realizados na cidade de Campinas. Só que nós temos muitos imóveis ainda que não têm a sua
correta aprovação, e no decorrer do tempo que essas construções forem solicitar os seus CCOs, elas irão passar por esse processo de regularização e vai cair, muitos desses templos religiosos irão cair aqui nessa malha e nesse corte que estamos colocando. No caso da Igreja Pedra Viva, que eu trago aqui em primeira mão, e o exemplo para que a gente possa entender, quantos anos tem a igreja lá, pastor? Naquele lugar tem 32 anos. 32 anos já tem a Igreja Pedra Viva lá. Hoje ele está fazendo uma regularização de uma metragem que foi feita no passado e pelo parecer da INDEC, através do relatório do RIT, foi exigido dele agora um TAC, né, ou uma mitigação da construção de 2 pontos de ônibus, no valor estimado mais ou menos de 30 mil cada ponto, são 60 mil. A igreja lá já tem um estacionamento grande. Para quantos carros tem lá, pastor? Não me lembro, acho que mais de 70. Mas mais de 70 carros cabe lá. O presidente sabe onde que é a igreja. E um templo que já está construído há muito tempo. Então, já, no meu entendimento, já foi absorvido o impacto do trânsito, da vizinhança em si. Só que para ele poder regularizar a documentação, ele vai passar pela comissão que vai ser estabelecida e que aí vai poder gerar um custo para que ele possa tirar a sua documentação. Então, é um ponto que eu trago para a gente poder refletir um pouco nisso. Se nós devemos aplicar isso também às construções que vão ser regularizadas, que antecedem e já estão consolidadas antes de 2018, 2020, se a lei vai prevalecer mesmo para os equipamentos religiosos, instituições sem fins lucrativos que já estão consolidados, porque no caso da igreja, parece que 60 mil não é nada, mas para quem já presenciou quando um empreendedor tem que cumprir um TAC no município de Campinas, sabe da burocracia que é, porque não é você ir lá no Portas Abertas e falar assim, olha, eu tenho uma taxa de 60 mil, vou parcelar em 60 vezes aí e pronto. Não, o empreendedor ele tem que buscar o fornecedor, fazer a obra, depender da prefeitura de vir fiscalizar todos os setores envolvidos, dar os pareceres, subir para a procuradoria, para depois constar no processo que ele cumpriu o TAC. Então, além da burocracia que existe documental, há um custo para essa instituição, principalmente as que não têm fins lucrativos, que é diferente de você, por exemplo, falar de uma escola. A escola ela oferece vaga para você estudar, a escola particular, então você cobra em cima daquilo ali que você oferece, presidente. Mas instituições sem fins lucrativos teriam que desembolsar recursos que hoje vai fazer falta até para manter as atividades dessas instituições no ponto que elas precisarem do quê? Do próprio alvará de funcionamento e também da regularização do seu empreendimento, do prédio que estão instalados. Então, essa é um ponto que a gente deveria de levar em consideração e ver se a lei consegue atender. Hoje o corte é de 500, então esse parecer, o próprio parecer aqui da INDEC, secretária, ela fala que a igreja do pastor Márcio Pedra Viva, ela é para 475 pessoas, então hoje o projeto contempla ele. Mas nós vamos precisar de pedir prazo lá no urbanismo, porque já está dando 30 dias do parecer, para que a gente possa enquadrar aqui nessa nova lei. Mas 501, 502, 503 vai trazer um valor financeiro para essa instituição. Então, meu primeiro ponto que eu trago aqui, que eu coloco, secretário, é que para a gente pudesse ver essa questão. O impacto de vizinhança acima de 750 lugares também nas igrejas. Tá. Como bem disse a secretária,
até para o funcionamento desses templos, hoje já é feito aí uma vistoria nesses templos religiosos em questão do ruído, do acústico. Mas esse impacto de vizinhança que nós vamos ver, o RIV, ele vai atuar no que exatamente? Ele vai gerar mais um custo, porque os templos, por exemplo, se a gente pegar ali das Amoreiras, 3.000 pessoas. Então, vai ter que fazer um relatório novamente, mas a acústica já foi feita. O que mais se faria num templo desse daí? Então, nós estamos falando aqui de uma comissão que vai analisar o que esse empreendimento teria que fazer para contemplar o relatório de impacto de vizinhança, mas vamos destinar aquilo que a comissão vai determinar. Olha, tem que instalar mais 5 pontos de ônibus, mas do lado da igreja já tem o BRT tudo novo, então vamos colocar lá no Jardim Planalto 5 pontos novos. É para isso? É para arrecadar uma contribuição social? Fui procurar para saber o que era, também não achei, agora aprendi que é algo novo. Mas esse relatório de impacto de vizinhança será exatamente nesses casos onde já foi feita sinalização de solo, onde as pinturas são novas, onde a própria paisagem urbanística já é revitalizada pela prefeitura. Como que vai ser essa compensação? Como que vai ser essa mitigação? Nós vamos determinar um recurso, um valor, uma contrapartida, mas vamos aplicar em outros lugares? E será que, se for dessa maneira, nós não estamos apenas taxando essas instituições, uma maneira de trazer uma ferramenta para que o município, a própria INDEC, possa utilizar isso como um trabalho do poder público da nossa cidade? Então, esse aí fica o meu questionamento nesse ponto. E aí, se a secretária também quiser passar pergunta para outras pessoas, eu tenho mais uma que depois vai ser sobre a questão dos bares. Seria só mais uma dúvida só. Tá, vereador, pode fazer que ela vai responder todas. Já vai fazer todas? Então, agora, nessa questão dos bares, que chamou um pouco a atenção, não somente minha, mas do presidente também, Rossini, que estava aqui, nós estávamos estudando o projeto e no artigo 16, ficam dispensado a apresentação do EIV-RIV, Relatório de Impacto de Vizinhança. No inciso 2º, estabelecimentos comerciais que ofereçam música ambiente, música ao vivo com instrumentos acústicos ou pequenos conjuntos musicais, voltados ao entretenimento dos frequentadores, sem que a apresentação artística seja a atividade comercial principal do local, e desde que não seja ultrapassado o limite de público previsto na linha F do inciso 6º, do artigo número 15. Eu sei que, e eu comecei a ler aqui, eu já me assustei, porque eu precisei de estudar um pouquinho o que estava escrito aqui, porque eu vim direto na linha, e está escrito assim a linha: bares, restaurantes e congêneres com capacidade para mais de 150. Eu falei assim, mas para mais de 150, porque fez a referência na linha F, e lá no inciso 2º do artigo 16 fala que é para a gente, no limite de público previsto na linha F. E aí eu fui ler a linha F, aqui fala para mais de 150 pessoas. Eu acho que poderia ficar aí colocar um dispositivo para ficar mais claro, né? Até 150, porque a pessoa começa a ler a linha F, começa falando para mais de 150 pessoas. Então eu assustei. Então tem que ter ali um bom senso de interpretação, que é até 150, mas fica esse detalhe aí também. Mas, como a secretária já falou, e nós vamos aqui, acho que no dia 7, vai ter audiência pública que fala sobre os alvarás. E essa é uma preocupação, porque você tirar o CLI hoje é um sistema legal, bacana, agiliza. Só que às vezes as pessoas podem mentir também nesse processo para poder tirar o CLI. Isso aí acontece bastante.
E o nosso medo, o que que era? Você pega o artigo 16, que dispensa o waive e o RIV, tá? Considerando que esses locais aí é um bar e a atividade comercial dele é a venda de bebidas, de lanche, essas coisas, e a atividade secundária, um atrativo, seria uma música. Só que, por exemplo, quando você fala aqui, ó, instrumentos acústicos, pequenos conjuntos musicais, por exemplo, a escola de samba da Vila Padre Anchieta não tem instrumento simplificado. Não é ligado a uma caixa amplificadora. Mas todos aqueles instrumentos juntos faz um barulho que eu acredito que não é um barulho normal. Então isso também me assustou, pequenos conjuntos musicais. Por mais que seja acústico, mas muitos aparelhos e muitas vozes torna ali um potencial de barulho. É lógico que depois nós teremos aí toda a regulamentação através do alvará, exigindo os acústicos, mas hoje, se você for tirar um CLI, é fácil, parece ser mais fácil. Às vezes a pessoa pode omitir a informação que vai ter entretenimento, se utilizar dessa parte da lei, e aí a nossa fiscalização vai ficar de que maneira? 156, guarda municipal, que hoje não é tão fácil e também não é tão rápido de você conter esse tipo de comércio crescendo nesse sentido. Eu dou um exemplo das adegas. A pessoa monta a adega, que é para você comprar e retirar, mas dificilmente vão embora. Ficam ali ficam dois, para um carro. Às vezes o dono da adega não sabe nem o que fazer. O cara para com o som alto e vai comprar, demora um pouco, filho, coisa e tal, e já tem aquele incômodo. Então, me assustou um pouco isso, de ver aqui no projeto que fica claro, né? Fica dispensado a apresentação e a forma que foi colocado. Então, essa é a minha dúvida, se realmente nós vamos estar cercados pela legislação de uma forma que a gente possa coibir bem. E eu vi aqui, eu peguei aqui também no decreto para a gente ver as atividades de baixa incomodidade, e também peguei aqui no projeto do 49, que ele fala aqui, que no artigo 9º, que é o próximo que nós vamos discutir, não sejam localizados em edificações em que existam unidades residenciais. Isso daqui já estou falando do alvará, que a pessoa vai poder emitir. Mas hoje, por exemplo, lá, vou dar um exemplo do Padre Anchieta. Pega lá a maior parte das ruas em volta da avenida, já é um zoneamento misto, que você pode ter pequenos comércios. Então ali ele vai conseguir tirar um CLI. Mas é praticamente residencial, então nós vamos enfrentar isso daí junto. Então eu precisava ter certeza que a legislação fosse coibir esse tipo de comércio, que traz realmente uma incomodidade muito grande. Até um violão e uma voz, até se você... Eu lembro que no passado, a gente estava tratando de uma lei e falou assim, até o pessoal que sai da igreja, que fica conversando na calçada, às vezes o barulho é grande e incomoda os vizinhos. Então isso me assustou bastante, assustou também o presidente da casa. Então seriam esses dois questionamentos aí, para a gente poder garantir que as leis venham funcionar certinho na cidade. Muito obrigado. Vereador, secretário, vai responder? Vou. Tá, okay. Vereador, obrigada pelas colocações. Eu vou fazer a nossa explanação aqui com relação às adegas, que o senhor comentou. Então, assim, as adegas, ela tem o QNAI quando é distribuição de bebidas. Quando a adega passa a ter o nome fantasia, ela é um barzinho. Então, a gente tem que dissociar muito isso. Muita gente usa o nome adega como um bar fantasia. Adega da Carol, vamos dizer assim, para não citar outros nomes. Então, isso é um bar com música. Outra coisa é a adega, que tem o seu QNAI de distribuição de bebidas. Então, isso a gente tem feito um trabalho muito grande. Até vocês estão vendo a questão das bebidas, o metanol, junto com a Secretaria de Segurança Pública, várias operações para que a gente possa realmente coibir que essas adegas, além da venda de bebida, tenham desvirtuamento do seu QNAI, que de adega vira bar e restaurante, tá? A questão do inciso que você coloca aqui, que te assustou, com relação à música ambiente, música ao vivo com instrumento acústico, pequenos conjuntos musicais, sem apresentação de atividade artística. O que é essa sem apresentação? É quando não é o evento. Hoje, Campinas tem uma vida noturna. A gente emprega muitas pessoas,
Todo mundo vai em restaurante, todo mundo quer ter um jantar com uma música, com um violão. Então, o que é uns pequenos conjuntos musicais? É 2, 3 pessoas ali, no violão, numa voz. Então, esses restaurantes, essas casas noturnas que tem esse tipo, barzinho, não estou falando de casa noturna, perdão, corrigindo. É bar e restaurante, que inclusive a gente conversou muito com a Brasel, de como que eu classifico? Porque a boate, óbvio que ela vai ter tratamento acústico, vai funcionar até 6 horas da manhã. Mas o restaurante, o que era a palavra entretenimento? É isso que a gente tem que definir. E o certificado de licença integral, quando você tem o bar KENAI com entretenimento, ele trava, porque o município tem que interagir. Mas o que é a classificação de entretenimento? Então, a gente tentou, nesta legislação, trazer de uma forma clara de que o entretenimento, quando ele é um restaurante, que todo mundo gosta, vai seu jantar, tem uma voz, um piano, 4, 2 pessoas, e sem uma atração principal, que eu não tenho uma banda, não tenho um evento, não tenho uma escola de samba, ele dispensaria de AVE. Então, por quê? Porque o restaurante está ali, ele funciona até as 22 horas, ou no máximo até 1 hora da manhã, quando ele tem extensão de horário, mas ele tem um entretenimento. Então, o que a nossa equipe vai avaliar? De que se como esse entretenimento é um bar, já que tem uma música e tem um sonzinho ambiente, que tem lá a caixinha de som, ou até uma TV. A TV é um som. Se você torar o som lá da TV, ele vai gerar perturbação de sossego. E o que tem que ser estabelecido? Que não é aqui no WAVE? A NBR, a perturbação de sossego, os níveis decibéis. Então, se estabelece um respeito pela norma da NBR, pelos níveis de decibéis, e que não é o WAVE que vai resolver esse problema. E eu estou burocratizando o WAVE. Daquele restaurante, daquele bar que tem um sonzinho de um conjunto pequeno, ou de um som e um violão, para que ele faça um WAVE. Então, foi esta lógica que a gente estruturou dentro das audiências públicas, né? A vereadora Débora também estava lá presente, o Otto participou de algumas, para a gente poder classificar o que seria esse entretenimento de baixo impacto. Por isso que a gente estaria dispensando. Então, foi isso. Com relação às igrejas e instituições sem fins lucrativos, de que elas já existem no território, a gente vai conversar com a Procuradoria do município, né, para a gente ver até que ponto, se essas igrejas e instituições que já existem no município, a cidade já incorporou o seu impacto, porque elas já estão lá, e, de repente, a gente estabelece esse marco temporal, né, porque ninguém sabia lá atrás que em 2018 ia ter uma nova lei que exigia esse WAVE de estudo de impacto de vizinhança, exigência do plano diretor e exigência do Estatuto da Cidade a nível federal. Então, a gente vai levar essa sua contribuição à nossa equipe do jurídico, junto com a INDEC e Planejamento, para avaliar essa dispensa para templos religiosos e igrejas, independente da quantidade de pessoas, daquilo que já está consolidado. Acho que foi isso que eu consegui entender, né? E sem fins lucrativos. Então, a gente vai conversar com o jurídico e a procuradoria, tá bom? Obrigado, Carol. Quero agradecer a presença do vereador Felipe Marchese, agradecer a presença também do presidente da Brasel, André Candreva, o Dino também, que representa a Brasel. Vamos dar sequência, então. Tem alguma pergunta das redes sociais? Não, né? Então, vamos voltar aqui e vamos dar a palavra para o pessoal que está aqui no plenário. Por favor, fala o nome para a gente, deixar registrado aí a pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores, pessoal da mesa, Carol, todos aqui presentes. Eu sou o Júnior Cabrino, eu sou delegado da ELO, que é a Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, mas venho representando também outras entidades do setor, como o Secov e como o Sinduscom. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Secretaria, realmente está precisando de uma releitura da questão do WAVE, né? Hoje, o que acontece, existe uma legislação que é para ser cobrada até 5%, impacto de vizinhança, e como até o vereador muito bem colocou, acaba sendo sempre 5% e não até, e para outras regiões que não tem nada a ver com o empreendimento. Então, hoje também está tudo numa mesma vala, ou um bar, ou um empreendimento, um loteamento, ou um prédio. Então, a gente acha realmente que precisa de uma releitura. Trouxe aqui um parecer que está bem alinhado, inclusive com o parecer do CMDU,
mas eu vou ler a síntese do parecer aqui para vocês. Ampliação, né, no caso esse PLC está trazendo uma ampliação de hipótese de obrigatoriedade do EIV, inclui empreendimentos menores e situações não previstas anteriormente, onerando desnecessariamente o setor, que já é um setor que está muito pesado, né, com todas as contrapartidas e tudo que é exigido, né? A cidade de Campinas, acho que hoje é a líder de contrapartidas e exigências, né? Então, contribuição social, novas faixas de valores descolados do conceito de impacto de vizinhança, ampliação de exigências procedimentais e monitoramento sem indicadores claros, novas penalidades mais severas e potencialmente inconstitucionais, aumento de conflitos normativos com leis urbanísticas vigentes, falta de definição clara sobre as decisões das contrapartidas, por exemplo, empreendimentos comerciais não poderem ter contrapartidas da Secretaria de Educação e Saúde, falta de definição objetiva do cálculo dos custos para execução das medidas mitigadoras. A legislação prevê como referência o valor máximo de 5%, máximo, sobre o valor total da obra, mas isso ainda não é transparente como isso é calculado. Falta de prazos específicos para análise do EIV. Hoje, um EIV demora, em média, 9 meses para ser aprovado no município. Então, é uma catástrofe isso para um empreendimento, alguém que tem todo um planejamento e demora tudo isso. Então, nossa proposta é que nós, associações, participemos dessa construção e possamos opinar, né? A gente ficou sabendo disso aqui na Câmara, e para poder até com a nossa parte técnica poder colaborar o máximo possível e fazer de uma forma que seja melhor aí, tanto para o poder público, para o cidadão e para as associações. Basicamente é isso, obrigado a todos. Só isso? Só. Tá ok. Eu queria deixar aqui, não sei se com quem que eu deixo. O presidente da Câmara, que está acessando. Pode deixar para a gente. Se tiver mais alguém no plenário que deseja fazer alguma pergunta, é só se dirigir ao microfone ali, por favor. Secretário, está com a palavra. Vamos lá? Júnior, com relação ao que você comentou, que ficou sabendo só agora, eu discordo, porque o PL ficou 30 dias publicado na página da Prefeitura para receber contribuições através de um formulário, né, de várias pessoas aqui presentes participaram das inscrições. Depois que esse PL ficou 30 dias disponível no Poder Público, né, no Poder Executivo, a gente fez audiência pública no Salão Vermelho, recebemos mais contribuições. E então, assim, a gente sempre tem um canal com as entidades de classe, que a gente manda todas as notícias pelo mail list, CEMURB informa. Então, assim, tenho surpresa de falar que você ficou só sabendo agora, porque a gente deu ampla divulgação, tanto nas mídias escritas, faladas, imprensa, audiência, e aqui é uma continuidade da audiência desse PL a nível da Câmara Legislativa. A questão do prazo, realmente, eu acho que isso é insano, você ter um prazo de 9 meses para aprovar um EIV numa cidade que a gente tem que ter essa pujança de novos investimentos, nova atratividade, mas ela se dá em razão dessa burocracia, porque eu tenho uma equipe reduzida e que eu fico resolvendo o bar pequeno do barzinho da esquina, sendo que ele é uma questão de barulho e não de estudo de impacto na questão ali de melhorias urbanas na requalificação. Então, é isso que a gente quer inovar e trazer essa desburocratização e que, com certeza, reduz o número de pessoas. Então, se eu tenho um restaurante que hoje já existe na cidade, ele tem uma música ali, com um violão, eu tenho que analisar um EIV desse restaurante que vai fechar a porta 13h e eu não tenho reclamação? Então, é esse o intuito da gente poder ter esse corte que sobre realmente tempo para a equipe se dedicar àquilo que causa realmente impacto na cidade. Mas isso nós não estamos sendo, e nem estou aqui como secretária da pasta prevaricando que aquele bar no meio da rua, ali no bairro, não vai gerar uma comodidade. Ele pode gerar. Por isso que tem os ritos fiscalizatórios da guarda, ele vai ser multado e para ele ter o alvará de funcionamento, ele vai me entregar o laudo acústico, se é que ele quer funcionar como música. Então, é essa visão que nós estamos trazendo aqui para que realmente reduza esse tempo de 9 meses. A questão da ampliação desses novos exigências de EIV para empreendimento em gleba, em loteamento de acesso controlado, que foi um apontamento do CMDU, como eu disse aqui na audiência e reforço, é uma propositura que nós vamos discutir internamente, como a do vereador Magoga, da isenção de igrejas,
da que já estão consolidadas e para fins, né, entidades sem fins lucrativos, esta questão da exigência de que se realmente a INDEC e o planejamento entender que esse empreendimento, que por mais que são 150 unidades ou 100 unidades, em gleba ou loteamento de acesso controlado, se eles impactam ou não o território e a necessidade ou não de exigir. Né? Então, a gente vai amadurecer um pouquinho melhor com relação aos apontamentos do CMDU. A questão que eu acho que é importante que você colocou, que às vezes você tem um empreendimento comercial e às vezes vem uma mitigação da saúde e da educação. Conversamos essa semana com o nosso jurídico, a gente entende que um decreto regulamentador de que o uso comercial ele tem ele impacta numa melhoria positiva, um impacto positivo na qualidade urbana de uma praça, de um viário, de uma academia ao ar livre, de uma recomposição, né, ambiental, na melhoria urbana de uma calçada. Então, a gente vai definir por decreto aquele uso de acordo com as pastas que vão ser ouvidas para avaliar o impacto positivo e negativo do empreendimento. Então, a gente vai incorporar isso no decreto regulamentador, para dar mais o quê? Transparência, agilidade no processo e destinação dos recursos de acordo com o uso. Tá? Então, a gente amadureceu bacana nisso e eu acho que isso traz também uma transparência do que vai ser feito aquele empreendimento e o que ele vai mitigar, tanto positivo quanto negativo. Aí viria por um decreto regulamentador. Tá? E a questão dos 5%, isso fica atrelado ao custo de obra total e de acordo com a mitigação. Inclusive, no WAVE traz de que se ele ultrapassar essa mitigação, se for necessária essa mitigação e ela ultrapassar os 5%, ele vai ter que pagar acima de 5%. Então, não existe isso até 5%. Na verdade, se para aquele empreendimento ele for construído naquele local, ele precisa remediar, independente do valor, ele vai ter como essa contrapartida a remediação desse impacto, tá? Então, isso a gente deixou muito claro. Se tiver, não há necessidade. Não há. Não é nessa necessidade. Mas eu acho que agora, separando essa questão da gestão do RIT e da questão dos empreendimentos que vão ser analisados somente via AVE, isso fica muito mais claro quando você tem o uso atrelado à sua política pública. Então, se eu estou fazendo uma área habitacional, eu tenho que ouvir qual passa: saúde, educação, assistência. Se eu estou com uso comercial, eu tenho que ouvir o quê? Secretaria de Serviços Públicos, requalificação urbana, paisagismo, dentro da Secretaria, né, de Esportes, também a questão dos parques, das áreas de lazer. Então, eu acho que o decreto ele vai regulamentar e direcionar o uso de acordo com as pastas que vão ser analisadas. E para a gente isso vai dar realmente, né, um direcionamento junto ao comitê gestor. Mais alguma pergunta do plenário? Não há. A internet tem alguma pergunta? Não há. Então, vamos encerrar essa audiência pública. Quero agradecer mais uma vez a secretária Carolina Baracá, agradecer a Daniela, coordenadora do WAVE, agradecer o Rafael Otaviano, assessor da Secretaria de Justiça, Marcelo Ferreira, gerente jurídico da Coab, agradecer o vereador Eduardo Magoga, muito obrigado, o nosso presidente Luiz Carlos Rossini, que passou por aqui também, agradecer o vereador Felipe Marquesi, agradecer a presença de todos no plenário, agradecer a presença de todos através das redes sociais, também através da TV Câmara. Então, eu declaro encerrada a 40ª audiência pública realizada aqui na Câmara Municipal de Campinas. Uma ótima tarde a todos, Deus abençoe e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada. Finalizada agora a transmissão ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Campinas, da 48ª audiência pública, que foi presidida pelo vereador Otto Alejandro, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, que está aqui ao meu lado e vai contar um pouco mais sobre esse encontro.
Vereador, mais uma vez, uma boa tarde. A importância dessa discussão que ocorreu na audiência do estudo de impacto de vizinhança. É isso daí. Nós vimos aqui que veio para poder simplificar, né, essa nova disciplinar, né, porque a secretaria, como a secretária disse aí, tem muitos processos para serem analisados, então ela veio para simplificar. Vou dar o exemplo dos próprios bares, né, e restaurantes, com aqueles que tiverem menos de 250 pessoas, não vai precisar do EIV, né? Então, veio um trabalho que vai beneficiar a secretaria, vai beneficiar também esses geradores de emprego, geradores de renda, né, que não vai ter que gastar com esse impacto aí, né? Então, acho que veio para poder agregar. Durante a audiência, a secretária de Urbanismo, Carolina Baracá, apresentou as diversas alterações desse estudo, né? É isso aí, tá bem explicado, né? Como ela disse, já estava publicado há mais de 30 dias no portal da Transparência e da Prefeitura. E quem tiver alguma dúvida também, só entrar em contato com a gente, entrar em contato com a Casa Legislativa, com a própria Secretaria de Urbanismo, que será tirado da dúvida de todos, né? Vereador, você acredita que esse objetivo, que o objetivo, né, dessas alterações é identificar e avaliar previamente os impactos na vizinhança aqui de Campinas? Com certeza. E simplificar o próprio trabalho da secretaria. Como diz um cidadão aí, um comerciante, acho que o Cabrino, se eu não me engano, o EIV está demorando quase 9 meses para poder ser avaliado. Por quê? Porque tem muitos pedidos e muitos deles não precisa ser feito o estudo porque não impacta com a vizinhança. Então vai vir para simplificar, vai dar mais agilidade na secretaria e vai beneficiar a todos. Otto, muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado e uma ótima tarde a todos. Obrigado, vereador. E eu agradeço você também que está em casa pela sua audiência e pela sua companhia, né, por acompanhar a 48ª audiência pública do Legislativo de Campinas. Continue acompanhando a nossa programação da TV Câmara Campinas. Uma boa tarde. TV Câmara Campinas. Sim. Ah, você está aqui? O que você gosta de ver aqui nessa rede? Né? E dá uma olhada. Olha, qual o vídeo que você mais gosta? E vai vendo, vai subindo ali o feed ali, vai vendo que tipo de coisas ele gosta de ver. Aliás, na rede social de alguém, você define muito, você percebe muito quem é essa pessoa. Quais os interesses dessa pessoa, né? O que atrai ela? O que ela gosta de fazer?